Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer de todo o coração a presença de todos aqui nesta manhã para juntos termos esse momento de adoração ao Senhor. E uma das formas que nós temos de adorar o Senhor é abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Deus possa preencher com a sua palavra, né? E ao preencher com a sua palavra, gerar vida em nós. Obrigado, filho. Nós vamos fazer uma classe única hoje. A razão pela qual nós vamos fazer isso é exatamente a dificuldade que nós encontramos no dia de hoje de preencher todas as salas com professores. Devido à ausência de alguns, a gente não conseguiu fazer esse preenchimento. Então a gente veio para a sala única, o que também para mim pareceu agradável, porque eu acabo podendo introduzir esse tema que já está no meu coração há algum tempo. Eu já tenho estudado um pouquinho mais sobre esse tema, e eu estava exatamente nessa dúvida, e ainda estou, em que momento que eu entro com esse tema, se eu entro com ele na quinta-feira, ou se eu entro com ele nos domingos de manhã, não é? Então hoje nós vamos encarar essa aula como um start para a gente trabalhar o tema da ceia, mas não quer dizer que eu vou permanecer com ele aos domingos de manhã, tá? Provavelmente eu devo levar para quinta-feira o que os quintas-feiranos, acho que é isso, não vão perder, porque já estão aqui. Os que estão aqui hoje normalmente participam dos cultos de quinta-feira, então já vão pegar essa introdução. Mas no meio do caminho a gente muda de ideia, e às vezes a gente conversa com a direção da escola bíblica e intercala de tempo em tempo. A gente coloca de manhã, porque de manhã eu alcanço aqueles que normalmente não vêm às quintas-feiras, com a esperança de que eles sejam tocados pela quinta-feira, amém, irmãos? Então essa é um pouco, entendeu a matemática da confusão da coisa, né? Por isso que a cabeça do pastor às vezes é cheia de dúvidas em relação a essas coisas. Quando entrar com estudo, em que momento? Porque tudo que a gente quer com o que a gente oferece a nível de estudo para a igreja é alcançar o máximo de pessoas possíveis. A gente quer alcançar todos, mas não cabe tudo no mesmo horário, no mesmo dia. Então a gente precisa fazer uso dos outros dias, os outros horários de culto, tá certo? Então vamos lá, nós vamos iniciar esse tema aí, não é? Vamos refletir um pouquinho sobre algumas questões importantes sobre a ceia. E a pergunta inicial que eu gostaria de responder é: por que um tema desse se faz necessário numa igreja batista, onde a maior parte das pessoas já participam de ceia, não é? Já costumam frequentar esse ambiente, fazem uso desses elementos, já ouviram falar muita coisa sobre a ceia, né? Então por que se faz necessário estudar esse tema num momento como esse, tá? E a resposta é muito simples. Eu particularmente entendo que nós, como igreja, a gente precisa ter um conhecimento claro dos rituais que nós praticamos na nossa comunidade, principalmente nós batistas. Durante muitos anos, não é que a gente não tenha negligenciado o ensino na igreja, não é essa a palavra, mas a verdade é que às vezes nós pastores, professores de escola bíblica, a gente menciona alguns temas na igreja como se todo mundo já soubesse muito sobre aquilo, que todo mundo entendesse as raízes, os mecanismos daqueles temas. E o que a gente vê ao longo dos anos é que isso não é uma verdade. Às vezes você vai dialogar com um crente que às vezes ele tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, e você vai tocar num assunto com ele, você percebe que as perguntas que ele faz é extremamente primária para aquele tema, e você percebe que está faltando o ensino na raiz, está faltando a gente pegar isso e diluir, ou melhor, sistematizar para dizer o que é o que, dar nome aos bois, não é?
É igual quando a gente é aluno de faculdade, que a gente senta lá e o professor enche um monte de conteúdo para a gente fica com vergonha às vezes de perguntar as coisas, porque a gente quer tá dentro daquele suposto saber sobre um tema, né? Então a gente evita às vezes fazer uma pergunta ou outra, porque a gente acha que sabe tudo, e no final das contas a gente fecha 5 anos de faculdade sem saber nada, não é verdade? E não é isso que a gente quer. Olha, deixa eu dar uma sugestão, é que essa paletinha aqui fique só para cima aqui nesse, porque senão vai espantar a população aqui de baixo, não é verdade ou não? Eu estou vendo que algumas pessoas que sentam aqui na frente estão optando por sentar lá atrás, porque é mais quentinho, né, irmãos? Mas se a gente botar a paletinha só para cima, o clima fica ambiente, né? Aí fica agradável a todo mundo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso, para a gente tentar entender melhor, porque a ceia, ela é um desses rituais, né? Um ritual de extrema significância para nós. A ceia tem um significado enorme para a nossa vida. E uma coisa interessante, né, assim, como é que eu vou dizer isso para você? Às vezes até no campo da periculosidade da informação da ceia, é que nós batistas, nós temos 2 rituais que são... eu não sei se a gente pode chamar de ritual, porque ele é uma vez só na vida da pessoa, mas é ritual enquanto igreja, porque se repete, que é o ritual do batismo. A ceia e o batismo, essas 2 ordenanças, nós batistas, normalmente quando nós vamos falar disso, a gente fica o tempo todo dizendo que essas coisas não salvam, que essas coisas não conferem graça, que essas coisas não influenciam na espiritualidade da pessoa enquanto ritual em si. E isso acaba gerando, às vezes, no crente batista, justamente essa negligência em relação a esses 2 elementos. Então, assim, para que serve isso, então? Se batismo não salva, por que então eu vou me batizar? Se ceia não me torna mais crente, mais espiritual, se ela não é mística, se ela não confere graça, para que eu vou ficar tomando ceia, não é? Então, essas coisas precisam ser esclarecidas para nós, porque é um ritual de muita importância para nós e, ao mesmo tempo, ele é muito negligenciado pela maior parte dos crentes. Não só no entendimento que se tem sobre a ceia, mas também na forma como se participa dessa ceia, no entendimento de quem participa dessa ceia, do que representa essa ceia para todos nós, não é? Então eu poderia iniciar aqui agora essa aula perguntando assim para vocês, e acho que a gente podia fazer isso, mas eu vou pedir assim que seja palavras curtas e objetivas, né? Vamos fazer uma chuva de ideias no seguinte sentido: o que você acha que a ceia é? O que é a ceia? Diz para mim, com pequenas palavras. Ordenança, mais o quê? Memorial. Isso o pastor fala todo domingo que vai ser, não é verdade, não é, né? Comunhão, mais o quê? Lembrança. Então, é o memorial. Tem mais? Reflexão. E aí? Um só corpo. Sim. Comunhão, né? Foi falado aqui. Tem mais? Não? O nosso objetivo aqui hoje é refletir um pouquinho sobre essas perguntas. É claro que isso aqui que nós vamos fazer aqui é extremamente introdutório, né? O pastor depois vai ir dissecando isso ao longo dos encontros que a gente vai ter, que eu ainda não defini o dia, se vai ser quinta-feira ou se vai ser domingo, tá? Eu acho, Helder, deixa eu ver aqui, que isso aqui costuma não funcionar, viu? Oi? Vê. Ah, tá, agora ligou. Aí, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho disso aqui, tá? Isso aqui não vai aparecer necessariamente para você, assim, às vezes tão claro, mas vai aparecer, claro ou não, nas coisas que nós vamos falar, né? O que é a ceia? O que a ceia diz sobre Jesus? Quem é que pode participar da ceia, não é? O que a ceia diz sobre o povo de Jesus, sobre o povo de Deus? O que a ceia diz sobre comunhão? O que a ceia tem a ver com pertencer a essa família de Jesus? São essas coisas que a gente quer trabalhar para que você tenha consciência desse momento que você está vivendo nos dias de ceia, né? Talvez fosse o ideal essa aula ter sido semana passada, que era amanhã de ceia, né? Mas calhou de ser hoje, né?
Hoje nós vamos tratar basicamente de 3 aspectos sobre a ceia, tá? A ceia como uma refeição que define a nossa identidade, a ceia como uma refeição que amplia o conceito de família, e a ceia como uma refeição que define a membresia da igreja. São 3 questões que nós vamos tentar, se o tempo der, nós vamos abarcar esses 3 pontos aí de forma assim, hoje bem superficial. Depois, no longo dos encontros que a gente vai ter, que eu vou definir o dia, aí talvez a gente fale disso com mais propriedade, tá certo? Então vamos ver lá em cima. Eu coloquei a palavra ceia, em todos os 3 pontos propositalmente, e a palavra refeição também, mas nós vamos começar o primeiro ponto, a gente não vai falar de ceia, a gente vai falar mais de refeição do que de ceia, tá? E para a gente entender a ceia, o que ela representa para nós hoje, dentro desses aspectos que eu estou querendo mostrar para vocês, nós vamos precisar, na verdade, voltar no tempo e encontrar na história bíblica uma refeição que diz dessa definição de identidade. Ela não é a ceia, mas ela é muito parecida com a ceia. Alguém sabe me dizer o nome dela? A Páscoa, tá? Então vamos lá em Êxodo 12, abre a sua Bíblia aí, lá em Êxodo capítulo 12, tá? O que você tem aí em Êxodo 12, né? A instituição da Páscoa. Então, se você quer conhecer o que é a Páscoa bíblica, você vai ter que ler Êxodo 12, analisar, pensar, estudar, refletir. E se você conseguir fazer isso, você no dia da Páscoa, você vai conseguir evangelizar muita gente com o conhecimento que a Bíblia te dá sobre a Páscoa. Você vai conseguir falar para as pessoas o real sentido da Páscoa e conduzir essas pessoas até Cristo, entendendo o que é a Páscoa, tá? Então você tem aí a Páscoa, né? A instituição da Páscoa. Eu vou ler até o verso 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Está aí a Páscoa. Não tem nada de ovo de chocolate, amém, irmãos? Está aí a Páscoa. Nem de peixe, nem de nada. E, aliás, essa Páscoa não devia ser muito saborosa também não, viu? Mas está aí a Páscoa, tá? Para você entender mais ou menos o que é. A Páscoa, aliás, deixa eu fazer uma outra digressão, voltar um pouquinho. Entender sobre a ceia, presta atenção nisso, pode mudar totalmente a nossa visão, nossa em relação à igreja e à comunhão dentro da própria igreja. Você entender sobre a ceia pode mexer exatamente nesse chipzinho nosso. O entendimento que nós temos do que é uma igreja e o entendimento que nós temos do que é fazer parte dessa igreja e da comunhão dessa igreja. A ceia mostra isso tudo para a gente. Então a gente entender ceia é muito importante para nós, né? Então vamos lá. Êxodo 12, então nós temos a primeira Páscoa, e essa refeição ela aconteceu naqueles momentos que antecederam a saída do povo de Israel do Egito, não é? Por que isso? Por que aconteceu nesse momento? Por que Deus deixou para o finalzinho? Porque a Páscoa, essa refeição, ela estava, na verdade, definindo uma nação. Ia fazer parte da história de uma nação.
Então essa refeição, todos os anos, cada israelita precisava lembrar dela. Estava definindo a identidade desse povo. Então, bota lá, Helder. Então, a partir dessa refeição, deixa eu só sintonizar ali, irmãos. A partir dessa refeição, aí, eles iam entender sempre, todos os anos, eles iam trazer à memória quem eles eram, de onde eles vieram e o que Deus fez para salvar essa gente. Percebe o valor dessa refeição numa família israelita? Anos após anos, todo ano, geração após geração, eles precisavam celebrar igualzinho a gente faz todo ano a ceia de Natal. A gente não celebra a ceia de Natal todo ano? Só que para eles, a Páscoa, essa refeição, não era uma refeição qualquer. Era uma refeição que foi ordenada por Deus e que estaria trazendo para o presente toda essa informação. Quem eles eram, de onde eles vieram e o que Deus fez para salvar. Pois não, irmão? Vamos chegar a esse ponto extremamente importante. Mas respondendo já, só israelita. Ah, pastor, mas na Bíblia diz do estrangeiro, mas ele tem que quase se tornar um israelita para poder participar de uma ceia. A ceia era a Páscoa. A Páscoa era um ato, uma refeição exclusiva. Nenhum povo fazia isso. Tem que quase se tornar israelita. Nós vamos passar por isso. Mas antecipando, nós estamos falando de uma refeição exclusiva. Nenhuma nação na terra podia fazer isso, somente o povo de Israel. Então eles lembravam quem eles eram. Quem que esse povo é? A família de Jacó, que entrou lá no Egito. Eles viveram escravos durante 400 anos. E você imagina que no ato da refeição da Páscoa, né, todos aqueles israelitas não sabiam o que era uma vida fora do Egito. Eles não sabiam o que era viver do lado de fora. Então, a maior parte deles aqui, se não todos, a maior parte, todos eles aqui, o que eles lembravam do que eram, eles eram o quê? Escravos. Essa é a lembrança. Então, quando eu estou comendo a ceia, eu estou me lembrando de quem eu era. A Páscoa, desculpa essa troca, tá, irmãos? Eu estou falando de Páscoa, tá? Quando a gente está falando de Páscoa aqui, o israelita está comendo a Páscoa, o que ele está lembrando? Eu era escravo. Eu vim da onde? Do Egito. Eu tenho até uma origem lá em Jacó, tenho lá todo aquele chamado de Abraão, eu tenho essa história toda, mas eu vim foi lá, da escravidão do Egito. E o que Deus fez? Caramba, olha, Deus foi tremendo na vida da gente. Ele operou o milagre do resgate, não é? Então, se a gente fosse recontar essa história, né? Os descendentes de Jacó, eles estavam sendo oprimidos lá no Egito. Deus vai e lembra desse povo. Moisés e Arão então são enviados para falar com Faraó, para pedir que eles saíssem do Egito. Faraó se recusa a atender, oprime mais os israelitas. Tudo isso é na lembrança da Páscoa. Eles estão celebrando a Páscoa, isso está vindo tudo para o presente. Sei lá quantas gerações depois, isso aqui está vindo tudo para o presente. Não é? Nós éramos assim, aconteceu que Moisés e Arão foram lá, Faraó não deixou e Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele enviou 10 pragas no Egito. Não é? Oi? Qual? Libertação. A palavra Páscoa é o que se diz o tempo todo, é que é passagem, passar por cima, né? Tem a ver com aquele momento da saída, mas é isso, a Páscoa tem tudo isso está na mesa lá, no cordeiro. Estão olhando para o cordeiro lá, doido para comer, os moleques cheios de fome querendo comer, e o pai contando essa história toda. Entendeu como é que funciona? Os guri lá ligadão, já com o olho esbugalhado, querendo comer o negócio, e o pai contando essa história toda. A família reunida, trazendo à memória essa história, tá? Deus então envia as 10 pragas, e a última praga prepara justamente o ambiente para a saída
do Egito, que é consequentemente essa última refeição, né? Então vamos ver algumas informações, ficou tão pequenininho, né? Dessa última refeição. Então aí no verso 11, se você está com a Bíblia aberta lá em Êxodo 12, né? A Páscoa é a refeição que prepara o povo de Israel então para a saída do Egito. Eles estão sendo preparados para sair, né? A Páscoa também é uma refeição que deve ser repetida anualmente. Você vai ver no verso 14 de Êxodo 12, que isso manda ser contado, né? Repetido o tempo todo. Você vai ver aí nos versos 26 e 27 do capítulo 12, que é uma refeição discipuladora. Ela é discipuladora, ela evangeliza o filho israelita. Olha a importância que isso tem para nós, da gente não necessariamente usar a Páscoa, mas tanto os outros eventos memoráveis que Deus nos dá, inclusive a ceia, para a gente poder sentar com o filho da gente e dizer para ele o que representa aquilo ali. Até para que ele participe desse momento de uma forma consciente. Nós pais às vezes erramos em colocar o filho no batismo sem dizer para ele o que isso representa, empurrá-los para a ceia sem ensinar para eles o que isso representa, e depois vira aquela bagunça na vida do filho da gente. A gente não ensinou nada para ele, não é? E ele está perdido às vezes dentro da própria igreja, porque está se segurando em falsas esperanças que nós demos a eles. Você foi batizado, você está salvo, você faz parte da ceia, você faz parte do povo de Deus. Isso é uma inverdade. Nós usamos uma perversidade com os filhos da gente quando a gente não discipula eles e dá a eles a noção real do que é o sagrado, não é? Então a ceia era um momento discipulador, né? Dos versos 26 a 27, essa ideia de você sentar com o filho e contar, a Páscoa, e contar para ele, o israelita então contava para ele toda essa história, toda essa formação do seu povo, né? Ela marca também o nascimento de uma nação. Imagina que esse momento é aquele momento em que eles vão transpor os muros do Egito para o lado de fora, e a partir dali vai nascer a nação, o povo de Deus, que vai receber normas, regras, leis, né? É um povo exclusivo. Você imagina, gente, como que o nosso Deus é um Deus exclusivo. E o povo dele é um povo exclusivo também. O povo dele faz coisas que só o povo dele faz. O povo dele habita em lugares que só o povo dele habita. O povo dele é direcionado por coisas que só ele quer que o povo faça. Existe essa relação do exclusivo com Deus. E essa é uma briga de Deus com a humanidade, porque a humanidade não quer se submeter a essa exclusividade de Deus. Não, mas ele não é. Ele não é inclusivo. Ele é inclusivo em certo sentido, não é? Ele é inclusivo no sentido da aceitação de toda a humanidade, mas ele se torna exclusivo a partir do momento que essa comunidade, esse ser humano que é aceito por esse Deus, agora ele vai sendo transformado, moldado de acordo com a sua palavra, com os seus estatutos, com as suas leis, com a sua igreja. Aí começa a ser um povo exclusivo de Deus, que é esse povo exclusivo que vai herdar esse lugar que Deus tem preparado para eles, tá? E a ceia também está ali respondendo a pergunta da irmã Marina agora. Somente os israelitas podiam participar, está aí dos versos 47 a 49 do capítulo 12. Só israelita. A Páscoa é para israelita. A Páscoa era para a família do povo de Deus, a família que foi liberta e a geração posterior a isso. Então o sujeito que quer participar daquilo ali, ele teria que aderir ao Deus de Israel, ele teria que se tornar vamos dizer assim, abraçou o judaísmo, e ele participava então desse ritual mais doloroso do judaísmo. Qual que era o ritual, né? A circuncisão. Então a partir dali ele era considerado como agora ele pode celebrar esse momento da Páscoa também, mas ela é uma refeição de uma nação, de um povo exclusivo de Deus, tá? Pode falar. Uhum. Veja bem, irmã Helena, não adianta, veja, é um erro nosso
ficar discutindo com a pessoa que não conhece Bíblia dentro e fora da igreja, porque tem gente dentro da igreja que também não conhece nada, entendeu? Você discutir coisas que são mais coisas mais profundas na Bíblia, com pessoas que não refletem sobre a Bíblia, porque você vai estar chovendo num lugar que ela não é a realidade dela, entendeu? Ela vai estar sempre falando com você na base do achismo. Mas eu acho que é isso. Eu também acho um monte de coisa sobre Deus que a Bíblia diz para eu não achar, mas eu acho, entendeu? Mas a Bíblia, quando eu abro ela diz para mim: Paulo, você está achando errado. Por mais bonitinho que seja o seu achismo, ele está errado. Eu preciso entender, não adianta. É aquilo que nós estudamos aqui quando nós falamos de Malaquias. O culto não é meu. O culto é para quem? Para Deus. E para eu oferecer a Deus um culto que é aceitável a Deus, eu preciso saber o que Deus quer receber como culto. Não é o que eu quero oferecer para Ele como culto. Eu preciso entender a divindade e entender o que essa divindade recebe como culto aceitável. Porque os filhos de Arão, os filhos daquele que caiu da cadeira, como é que é o nome dele? Eli, eram meninos que cresceram na igreja, eram meninos, no templo, eram meninos filhos de líderes de igreja, de templo, não é? E eles foram lá e fizeram aquela bagunça e Deus não aceitou aquilo ali. Deus não aceitou. E ele deixa essa marca muito clara em Arão, porque é logo aquele momento, logo depois que eles estão celebrando lá um momento de alegria, porque os sacerdotes foram empossados, moveram a primeira oferta sacerdotal lá, aquela coisa, o povo estava alegre. O capítulo seguinte vai dizer da morte dos filhos de Arão. O que Deus está falando? Filho, olha só, o negócio é o seguinte, não confunda privilégios com deveres e obediência. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, Deus é bem diferente da gente, viu? A gente criou um Deus, uma maneira de Deus que não é tão ali. O nosso amor e o amor de Deus são coisinhas um pouquinho diferentes. Deus é Deus de disciplina, de organização, de métodos, entendeu? De santidade, de obediência, de rigor. Pois não? Não é isso aí não. A ceia ultra restrita, ela vem da ideia mais lá da ceia mesmo, quando Jesus só reúne os 12. Embora ele tivesse muitos discípulos, ele reúne apenas os 12 ali dentro daquele lugar ali para ceiar. Então algumas igrejas, inclusive batistas, muitas igrejas batistas mais tradicionais, creio que tenha isso até hoje, a ceia é ultra restrita. Só os crentes daquela igreja podem participar, tá bom? A ceia também... o significado dela, já no capítulo 13, no verso 8, você vê que é um significado que ela tem que ser, a Páscoa, desculpa, tem que ser passada de geração para geração, né? Ela precisa ser transmitida. Então o israelita precisava sentar, e o que ele fazia quando ele sentava com os filhos dele? Ele trazia justamente o passado, esse ato de libertação de Deus para aquelas futuras gerações. Então era como se vamos pensar que lá em Malaquias uma família israelita esteja celebrando a ceia. O que ela está fazendo? Ela está trazendo esse ato de libertação de Deus para aquele presente ali, o judeu lá no tempo de Jesus Cristo, tá certo? Aquelas famílias do tempo, a própria família de Jesus, quando ela vai celebrar a Páscoa, o que ela está fazendo? Está trazendo o ato da libertação de Deus lá de trás para o presente. Olha, vamos viver o êxodo hoje aqui? Vamos, o que aconteceu? Aí conta-se toda aquela história, e com disciplina, tá? E com um certo rigor. E aí, o que a ceia faz então diante disso tudo? Ela vai definindo as pessoas como o povo da aliança. A Páscoa, desculpa, toda hora eu vou trocar, tá, irmãos? A Páscoa. O que a Páscoa vai fazendo? Ela vai definindo aquele povo como o povo da aliança, aquela aliança que foi feita lá com Abraão. Então esse povo vai sendo incluído, fechado nesse pacto, e esse povo é justamente o povo que celebra a ceia, é o povo da Páscoa, é o povo da circuncisão, é o israelita, ou aqueles que se tornaram povo de Deus mediante a aceitação no judaísmo dos seus rituais, tá certo? Agora veja bem, pois não?
É uma vez por ano, dentro do calendário judaico. É um só dia. Até onde eu sei, é um só dia. Agora, às vezes... Não, aí são outras coisas, né? Outras celebrações, mas até onde eu sei é um só dia, né? Agora, o judeu emenda as coisas, às vezes, né? O casamento é um dia, mas celebra um mês, então... Né? Mas é uma refeição só, tá? Então, veja bem, agora a gente vai fazer um momentozinho de transição para a segunda parte. Assim como a ceia, a Páscoa, definiu o povo de Israel, a ceia também vai definir o povo de Cristo e a sua igreja. Porque a ceia também é uma refeição, vamos dizer assim, que é exclusiva de quem? Da igreja. É o povo de Deus que ceia. É o crente que ceia, é o convertido, é o lavado e remido no sangue de Jesus que ceia. É aquele que faz parte da família espiritual de Cristo, do povo redimido, aquele que vai herdar o reino junto com o Cordeiro. É esse sujeito, é o sujeito da ceia. Então a ceia, ela também vai definindo isso aí, não é? Então, quando você vê lá em Mateus, não vou ler, tá? Por causa do tempo, você conhece bastante o texto, é um texto de ceia, né? Jesus, o que ele faz? Quando é que ele começa a ceia? No dia da Páscoa. Porque o que ele está fazendo? Ele está redefinindo o sentido da Páscoa agora. A Páscoa não é para mim. Eu tenho uma outra realidade com essa refeição. E ele agora vai redefinir isso, vai dar um novo sentido. E ao redefinir a Páscoa, Jesus vai transformando amigos em família. Por isso que a ceia amplia o conceito de família. A Páscoa era para quem? Para família. Agora Jesus senta com 12 amigos e faz essa refeição com 12 amigos. Ele pega aquilo que era restrito para a família e mostra: a igreja é uma família maior. Você entende a importância da comunhão? Quando aqui vai, o que é ceia? Comunhão. Eu preciso entender a raiz disso. Jesus trouxe para isso, não é? E como, aí eu preciso perguntar para mim, não vou trabalhar isso aqui agora, porque o tema não é comunhão. Como que essa comunhão se define na igreja? Eu tenho comunhão com uma igreja que eu só venho domingo à noite aqui assistir o culto e vou embora? Eu tenho comunhão só quando está os rituais da igreja? Eu tenho comunhão só quando tem um evento da igreja? O que é uma comunhão com o corpo de Cristo? O que é ser partilhar e fazer do outro a minha família? Como é que é isso? Porque foi isso que Jesus fez na ceia. Ele foi redefinindo conceitos. E ele pegou uma refeição extremamente familiar e transformou numa refeição de amigos. Ou seja, a ceia, agora a ceia, sim, ela vai ampliando essa ideia de família. Família não é mais só o que eu tenho dentro da minha casa. Jesus ensinou isso de outra forma, irmãos? Não? Hã? Quem são esses que estão lá fora? Ah, tua mãe e teu irmão estão te chamando lá fora. Não, minha mãe e meus irmãos são quem? Olha só o conceito de família. É por isso que nós temos que aprender a orar juntos. Irmãos, quando a gente faz uma semana de oração, uma reunião de oração, isso não é evento, não. Ah, pastor, minha família está perfeita, eu não tenho nada para pedir, mas o teu irmão tem. E quando você ajoelha com o seu irmão, quando você ora com ele, você presta a ele solidariedade na oração. Isso é família. É claro que muitos crentes vão ter dificuldade de um conceito de família na igreja pelo próprio conceito de família que ela tem dentro da casa dela, com os familiares dela. Então ela mesma vai precisar redefinir os seus conceitos para viver família na igreja. Porque se eu venho de um conceito familiar, aonde a minha ceia de Natal, por exemplo, nós sentamos a família, todo mundo junto, mas todo mundo ali, igual o Joãozinho, eu estou aqui de corpo, mas minha cabeça está em outro canto, não é verdade? Qualquer palavra, um se ofende com o outro, um faz cara feia com o outro. Se a gente tem esse conceito lá no Natal da gente, como é que a gente vai ter uma coisa melhor aqui dentro da igreja? Vai ser difícil isso, concorda? Então nós vamos ter que redefinir os nossos conceitos familiares para a gente participar desse momento, dessa igreja, com o espírito da comunhão que Jesus
pensa que nós devemos ter. É por isso que nós somos uma comunidade, nós nos sustentamos, não é? Tudo que nós, os recursos dessa igreja vêm da onde? Do governo? Ele vem de quem? Da gente. Nós não dizimamos na igreja, nós não sustentamos a igreja. Quando você dizima na igreja, por exemplo, o dinheiro vai para onde? Diz para mim, para onde vai o dinheiro? Ele volta para quem? Para você, para os seus filhos. Não é assim? Isso é comunidade. Os seus filhos usufruem disso. Nós usufruímos disso, dos recursos que a própria comunidade traz para a comunidade. Isso volta para a comunidade. Uma parte vai para a manutenção do reino, vai para a junta de missões, vai para a convenção, e a outra parte vem para cá, para a própria comunidade, para o sustento da comunidade, para o conforto também da comunidade, expansão da comunidade. Então a ceia, ela vai redefinir, e a ceia também, ela vai celebrar esse novo pacto de aliança que Jeremias vai profetizando lá atrás, não é? De que haveria o tempo desse pacto, haveria o tempo dessa aliança. Então Jesus vai redefinir. Agora o pacto, vamos pensar assim, não é mais lá com Abraão, não é mais com o povo de Israel, não é mais a aliança do Sinai. Agora a aliança é no meu sangue, é no meu corpo, é uma coisa diferente. Vocês estão todos unidos no mesmo pacto, que sou eu mesmo. Eu estou celebrando uma coisa nova aqui para vocês. Eu estou redefinindo as coisas aqui no momento da ceia, não é? E o pão e o vinho então se tornam esse sinal dessa nova aliança, né? Só para que você entenda, é claro que o pão e o vinho, a gente poderia ter um estudo à parte, a gente pode trazer questões teológicas e outras especulativas, mas não é isso que eu quero fazer aqui hoje. A única coisa que eu quero dizer hoje aqui sobre o pão e o vinho é que ele funciona mais ou menos como uma aliança. Quando você vai num casamento, qual é o símbolo central do casamento? Não é aliança? A ceia, ela vai me fazer lembrar desse pacto. Pão e o vinho representam esses sinais. Lá no passado com Noé, o que representava essa aliança? O que Deus falou para Noé? Tem um pacto com você aqui que não vai acabar mais em água esse negócio. Olha para o arco-íris. Então são símbolos que remetem a um lugar, tá certo? E o pão e o vinho também têm essa característica simbólica, aonde olhar quando eu estou aqui celebrando, esses dois elementos me fazem lembrar daquilo que Jesus fez por mim e do que ele prometeu ali com aqueles 12 que se estenderia para mim também. Eu tenho um pacto com ele e ele comigo, e ele é simbolizado por símbolos também. Então o pão e o vinho, eles vão se tornando esse sinal visível dessa nova aliança. Então já não é mais o cordeiro, não é mais o pão sem fermento, não é mais uma refeição grandona, familiar. Ela tem uma representação, uma ampliação, né? Então, assim como a Páscoa, a ceia também é um memorial que deve ser repetido. A igreja primitiva, o que ela fazia? Ela ceava praticamente todo encontro. Todo encontro havia ceia. Por que, pastor, a gente faz a ceia uma vez por mês? Por que a gente não faz uma vez por ano? Porque ao longo dos anos, como é que isso foi se definindo? Que o tempo não seja tão curto para que o evento, o ritual, melhor dizendo, não seja banalizado, não é? Assim, você faz aquilo o tempo todo até que você perde a sensibilidade. E não seja também tão longo para que não seja esquecido. Então, a igreja normalmente ela celebra uma vez por mês, tem igreja que celebra 2 vezes por mês, mas não é legal você ficar um período muito longo fora dessa celebração. O ideal é que ela aconteça de uma maneira dentro da igreja que possa estar sempre na memória da gente. Então, assim como a Páscoa, a ceia, então, ela define a identidade e a comunidade daqueles que são salvos pela essa morte de Jesus Cristo. A ceia também é definidora, por isso que não é qualquer pessoa que pode participar. E vou te dizer mais: crucifiquem-me. Como é que Jesus falou? Não tem. Crucifiquem-me. A ceia não é para todo batizado. A ceia é para crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Crente raiz, povo exclusivo de Deus. A ceia não é para aquele crente que batiza na igreja, aparece no domingo de ceia, ele aparece.
Aí não vai pegar ele e dizer que ele não vai participar, deixa ele participar, mas a ceia não é para ele. A ceia é para o povo crente, aquele povo zeloso das boas obras, aquele povo que vive, busca a santificação em Cristo Jesus, que tem identificação com o povo de Deus, que ama a igreja de Cristo Jesus, que se redefiniu dentro do corpo de Cristo. É para ele que é a ceia. Nesse sentido, Danilo, quase que a ceia tem que ser ultra restrita, mas ela teria que ser mais do que ultra restrita, né? Toda vez que tem uma ceia, eu vou ter que fazer uma seleção de quem vai participar. Aí quem é que vai julgar isso? Eu não vou, não é verdade? Por isso que examine-se cada um a si mesmo, né? Exatamente. E esse examine-se é muito interessante, talvez a gente passe por ele aqui hoje. Ele tem uma pegada muito importante para nós, tendo em vista a ceia de Corinto, que perdeu o sentido, né? Deixa eu ver aqui. Vou aí, só um minutinho. Vou aí. Quem que me chamou? Pois não. Não, e o troço é muito mais amplo. É muito mais amplo. A gente vai chegar nessa, porque a igreja de Corinto nos ensina um ponto fundamental nessa questão que foi desse versículo. Nós vamos chegar lá, veja bem. Na ceia, e aí já está lá em Corinto, nós compartilhamos juntos os benefícios da morte de Jesus. Eu não estou lendo o texto, irmão, porque já são 15 para as 10, não é? E assim, são textos conhecidos, você pode abrir na sua Bíblia e acompanhar, tá? Nós estamos entre irmãos aqui, igreja domingo de manhã, escola bíblica. Na ceia nós compartilhamos juntos os benefícios da morte de Jesus. Isso é trazido para nós. Na ceia nós vamos manter comunhão com Cristo e vamos manter comunhão com a igreja. Olha como que a ceia vai se desenhando, por isso que ela é exclusiva. Ela é do povo de Deus, ela é dos crentes. Pois não, irmão? Oi? É o calendário deles, né? Sim, isso. É o calendário deles, né? Como eu havia falado ali, a ceia é um ato exclusivo da igreja de Cristo. Você vai conferir aí no verso 21. É um ato exclusivo do povo de Deus, não é? E assim como a Páscoa, somente os cristãos devem participar dessa ceia. É somente o cristão, veja bem, gente, no rigor da palavra bíblica como nós ensinamos, tá? Não é o cristão na perspectiva, por exemplo, católica, que todo o Brasil é cristão. Igrejas que celebram dessa forma entendem a ceia, em vez de ser ultra restrita, como ultra livre. Tem igrejas que celebram assim. Qualquer pessoa, ele pode ser espírita, que espírita também se considera um ramo do cristão também, todo mundo pode participar. Quem tem normalmente esse tipo de ceia é a Igreja Universal, a Igreja Mundial, tá? Essas igrejas mais neopentecostais abarca toda esse pessoal, mas não é o ponto de vista bíblico. O ponto de vista bíblico é que, assim como a Páscoa, somente os cristãos devem participar da ceia, tá? Então observa que a ceia, ela deixa de ser uma refeição de uma família restrita e passa a ser a refeição da família do Cordeiro, né? Por isso é comunhão. Não viver isso é como uma família desunida no Natal, não reflete o sentido. E aí, vamos falar um pouquinho da igreja de Corinto, que eu não sei se eu coloquei ela mais na frente um pouquinho. Veja bem, aonde a igreja de Corinto se perdeu? Como é que era a ceia lá? Diz a literatura que a ceia lá naquela época se confundia com uma outra festa chamada festa ágape, que era a festa do amor. Então parece que se aproveitava isso e celebrava. Como é que a coisa funcionava? Era mais ou menos parecido com um junta-panela, tá certo? Só que não tinha ainda templos como nós temos hoje. Então os lugares de culto normalmente eram em casas.
Então, por exemplo, vamos pegar uma casa de uma família que era próspera lá na igreja de Corinto, e o junta-panela vai ser lá na casa dela. Ela já tem aquele pessoal que ela costuma se associar. Essas pessoas chegavam primeiro, chegavam com as coisas bacanas, e aqueles pobres da igreja, aquelas pessoas que não tinham condições, que normalmente não levava nada, chegava depois, quando chegava lá já estava tudo comido. Era uma coisa assim que não refletia nem a festa ágape e nem a ceia. Então, veja bem, se a ceia, ela tem esse aspecto de união, de família, né, até de testemunho de Cristo, de evangelização, a igreja de Corinto perdeu isso. A ceia deles não refletia a realidade da ceia. Por isso que ele vai falar, examine-se a cada um a si mesmo. Porque é uma aberração, e ele vai dizer aí no texto de Corinto, examine cada um a si mesmo. Como é que é? Me ajuda aí, irmão. Ele fala sobre um ato, não é profanação, não. Indignamente. Esse beber indignamente, ele pode estar dizendo também, dentre outras coisas, o fato de eu participar da ceia sem, na verdade, refletir o sentido dela. O que é? Eu estou aqui na igreja, eu venho para a igreja, não tenho união com ninguém, não concordo com os ministérios da igreja, não concordo com o pastor, eu tenho a minha cabeça própria, aquilo que eu falei na semana passada, eu sou pastor da minha igreja, eu tenho uma igreja dentro da minha cabeça, só que eu preciso de um tempo de uma igreja para estar lá, não é? Então eu estou ali, não tenho comunhão com ninguém, não ajudo ninguém, não sou fiel à igreja, não tenho nada com isso, com esse povo. E aí você vai para a ceia sem refletir o sentido dela. É esse ponto aí que a gente tem que examinar, porque eu acabo entrando nesse indignamente, não é? Por quê? Porque perdeu a característica completa do sentido da ceia. A igreja não tem o mínimo do que ela precisa ter para poder participar desse momento. Aí, sim, então eu tenho que examinar a mim mesmo e ver, poxa, o que está havendo, né? E aí as perguntas têm que surgir na minha cabeça, por que eu não interajo com as pessoas, o que está de errado, se é com a igreja, se é comigo, eu sou assim em outros lugares, eu sou assim da minha família, lá no Natal, quando eu reúno com a minha família, é o mesmo clima, não é? Já viu aquela família? Agora a gente não precisa mais do Natal, né? No WhatsApp mesmo, você cria o grupo familiar, já é um banzé aquele negócio. Não precisa nem esperar o Natal. Mas quando chega no Natal, essas famílias que reúnem todo mundo, que não se vê o ano todo, aquele climão. É mais ou menos isso, né? Então tem que redefinir essas coisas. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Olha a palavra que ele usa. Não discernindo o quê? A Jesus Cristo. O que é o corpo do Senhor? A igreja. Não tem discernimento da igreja, do que é ser igreja. Ele não tem essa pegada do que é ser uma igreja. Não ora com o povo de Deus, não se envolve, não chora pela igreja, não ora pela igreja. Os eventos da igreja que acontecem, às vezes nem fica sabendo, se fica sabendo é como se aquilo nunca fosse para aquela pessoa. Ora, que comunhão é essa que a gente tem com a igreja? Não tem comunhão com a igreja, né? É uma comunhão meio esquisita isso aí. Então vamos para adiante. Então, aí o terceiro ponto, né, que eu vou colocar aí agora. Não é aí não, Helder. Peraí, aí, né? A ceia como uma refeição que define a membresia da igreja. Então a gente já viu até aqui que a ceia ou a Páscoa define identidades, amplia o conceito de família. E por último, hoje, a gente vai ver que a ceia também define a membresia da igreja, né? Então lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 14 a 22, o assunto não é explicitamente, agora que eu acho que eu antecipei o assunto, né? Explicitamente sobre ceia, mas ele menciona princípios que vão embasar esse terceiro ponto. Então, assim como a Páscoa, a ceia ela é específica para um povo, né? Então veja bem, na ceia nós compartilhamos. Eu já passei por isso, né? Eu acho que eu fui rolando o rolo direto, irmãos. Acho que eu já falei tudo que eu queria falar, né? Eu acho que eu fui antecipando, porque às vezes a gente prepara os... a gente tem esse tempinho, vamos só ler, bota lá, Helder, então o texto. Esse texto não fala exclusivamente de ceia, mas é implícito essa relação, né? Por isso, meus amados irmãos,
fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Veja bem, por que a ceia define membresia, tá, gente? O que significa partilhar disso? Pode passar, Helder. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Olha aí, a membresia unida no mesmo propósito. Por haver um único pão, nós que somos muitos, nós somos um só corpo, pois todos participamos do único pão. Olha a importância, gente, presta atenção nisso, que isso aqui, volta aí, Helder, isso aqui é definidor. Nós estamos vivendo no século 21, nós perdemos a noção de comunhão até lá fora. As pessoas não sentam nem dentro da casa mais para olhar um para o outro. O celular tirou isso da gente. Rodrigo falou isso aí, que isso nem é de Deus, né, irmão? O celular, né? O Rodrigo falou quinta-feira aqui no culto de ação de graça dos residentes aqui, que isso nem é de Deus, esse negócio de smartphone, né, irmão? Não é televisão no quarto, essas coisas são de Deus. Essas coisas vão tirando da gente. É aquilo que o Mário Sérgio Cortella fala. Antigamente os sofás era virado um para o outro. Agora não é mais assim. Seu sofá é um virado para a televisão e cada quarto é um isolamento de cada membro da família, não é? Poucas são as famílias, né? Lá em casa a gente ainda briga, sentar na mesa para comer, todo mundo junto. A gente tirou essa coisa quer dizer, a gente nem deixou nascer muito essa coisa de comer com um prato na mão olhando para a televisão. São raras vezes que o Davi fez isso, mas normalmente é todo mundo na mesa comendo, pelo menos aquele momento, né, irmãos? Então a gente perdeu isso, e não pensa que é diferente, porque a gente traz isso para dentro da igreja, e a gente acaba, né, cada um no seu isolamento, no seu fazer, e com pouca comunhão. Isso é uma palavra para a liderança da igreja também. Isso é uma palavra para a liderança da igreja. Se a liderança da igreja não é a liderança que vive isso, a igreja também não vai viver, não. Tá? É por isso que esse ano nós vamos ser mais incisivos com liderança. Líder para ser líder, a gente vai procurar ele primeiro em reunião de oração, que é ponto de comunhão com a igreja. Onde estão essas pessoas que não oram com a gente? Nós vamos procurar eles nas escolas bíblicas dominical, nas EBD, nas implicações com a igreja, nas coisas importantes da igreja. A gente quer tirar o líder do seu mundo isolado e trazer ele para cá, então ele vai ficar lá. Isso nós vamos ser mais pegado com ele. Além daqueles critérios que já tem, a gente quer amplificar o conceito. O que é ser implicado com uma igreja? Um líder que não ora com a igreja não é um líder implicado com a igreja. Você não vê o cara numa reunião de oração. Você não vê ele em nenhum momento nessas coisas da igreja. Então não vai dar certo isso. Não vê o líder envolvido com decisões que são significativas para a igreja. Não tem essa pegada. Você não vê o líder na escola bíblica dominical. Não vai dar. Líder não é fiel. Não dá. Entendeu? Porque senão a gente não leva a igreja para esse lugar aqui, ó. Tá? Então pode passar, Helder. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que é que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Percebe como uma coisa é definidora? Paulo está definindo refeição como ato de comunhão, exclusividade. Eu participo, o jogo aqui era, posso comer lá fora com a comida pagã, não posso. Paulo está dizendo, olha, o ídolo não é nada, mas quando você come daquilo ali, você está numa pegada de comunhão com aquela realidade. E como é que você vai ter comunhão com esses dois mundos? Não tem, isso não existe. O nosso Deus é o Deus exclusivo. Jesus já falou isso, você não pode ter comunhão com Mamon e com Deus. Não vai rolar. Jesus, Jesus, o amorzão, ele disse, se você não largar pai e mãe para me seguir, não vai seguir. Ele é exclusivo. Entendeu? Deixa eu enterrar meu pai. Olha, meu filho, se você vai enterrar pai e mãe, se toda hora você tem uma desculpa para dar, um problema para resolver, você não está na pegada, filho. Não vai. Fica lá na sua casa. Se você não tem essa pegada para lançar a mão no arado e realmente fazer o que tem que se fazer,
que eu estou chamando você para fazer, se tudo que vai fazer você tem uma desculpa, é a visita que chegou na minha casa, é a distância que eu moro, é a chuva que está chovendo, é o sol que está muito quente, é o carro que furou o pneu, se você tem esse monte de desculpa, você não tem pegada de arado. Então, assim, tem que ficar lá como membro da igreja, aprendendo. Isso não é pecado nenhum, mas não entra nesse lugar, porque esse lugar é perigoso. Jesus vai dizer, não, filho, não tem condições de fazer isso não, viu? Já fiz exposição de 1 Coríntios, tá? Pode falar. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo assim. Uma pessoa da igreja, um casal da igreja, tem amigos do mundo. Tomam lá cerveja com fazem coisas que não condizem com a gente. Mas não tem nada a ver, eu não vou beber, mas isso significa. Olha, esse é um assunto um pouquinho diferente, mas eu vou te responder, tá certo? A questão é assim, eu não sou impedido eu vou num casamento, numa festa, às vezes senta na minha mesa, se sentar na minha mesa e começar a espalhar bebida, eu não me sinto confortável. Se eu puder escapar dali, eu escapo. Porque normalmente, sabe o que eles fazem? Levanta todo mundo para dançar e te deixa com a garrafa de uísque na mesa. Aí alguém vai lá, faz uma foto e põe no Facebook. Porque o Satanás, ele é terrível. Eu não fico à vontade com isso. Entendeu? Exatamente. Não é conveniente. Tem momentos que é inevitável, entendeu? Mas, assim, se a gente puder evitar, é bom. Oi? Fugir da aparência do mal, exato, porque tem uma coisa, não é o que eu faço, tem coisa que a aparência é do mal. Por exemplo, nós tivemos um caso aqui na igreja, muitos anos atrás, numa festa de Réveillon, aqui, a gente lutando para estabilizar a igreja, foi logo no início do meu ministério aqui. E uma irmã teve a grande ideia, a grande sacada de comprar tacinha e botar guaraná para tirar foto. Eu falei, peraí, não foi? Eu falei, peraí, não, aí não, porque aí vai e põe lá no Facebook, entendeu? Com guaraná, mas quem tá, lá na igreja dos crentes tá rolando uma bebidinha, um champanhezinho. Eu fujo da aparência, entendeu? Então no meu casamento, não sei nem se teve brinde, né? Eu acho que nem isso teve, porque nem copo de guaraná redondo, nem que copo americano, eu teria que posar com a garrafa do lado de guaraná. Eu quis evitar a aparência do mal, porque eu entendi meu chamado desde a minha conversão. Então eu falei, se eu não andar no rigor aqui, o troço vai desandar, né? Então, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso que ceia define membresia. Quem são os membros? Quem são as pessoas que podem participar? Os membros da igreja. Mas como eu falei, não é qualquer batizado nem qualquer membro, mas membro, gente. Por isso que a igreja tem que também ter o seu rigor na membresia. Quem é essa membresia? Porque a gente também não pode o tempo todo, como igreja, presta atenção, liderança e igreja. Nós não podemos o tempo todo como igreja sair da nossa responsabilidade de igreja, de definir as coisas, e jogar o tempo todo nesses versículos bíblicos de que cada um examine-se a si mesmo. Não é assim não. Deus nos deu autoridade para também trabalhar na pureza da igreja. Paulo ensinou isso na igreja do Corinto, lá em Corinto. Eu aqui já julguei, já desliguei. Vocês vão fazer o quê? Não é isso que ele fala? Aqui eu já julguei, já entreguei a Satanás e tudo. E você, vou fazer o quê? Vai continuar admitindo essa questão, essa balbúrdia dentro da igreja? Então a gente não pode também se isentar da responsabilidade da manutenção da santidade do corpo. Nem o pastor, nem o diaconato e nem a liderança pode fugir disso com essa coisa de examine-se a si mesmo. Não é assim não, tá, gente? Nós temos responsabilidade com a igreja. Porventura provocaremos então ciúme ao Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Não é? Vai até o 22 só, Helder? Certinho? Então o que a gente, para definir aqui, para concluir? É perceptível em toda a Bíblia a intenção de Deus em manter um povo exclusivo, um povo definido. Presta atenção nisso, irmãos, para a gente terminar e dar aquele prazozinho de 5 minutos. Presta atenção. Quando a gente fica falando de povo exclusivo, não é gostoso a gente dizer, eu sou povo exclusivo. Ser povo exclusivo tem implicação, tem responsabilidade, não é só privilégio, né? Então a Bíblia toda a gente vê a construção de um povo exclusivo.
A igreja de Cristo precisa se ver nessa definição. Os crentes precisam se ver como povo exclusivo do Senhor, não só pelos privilégios, mas também pelas responsabilidades que esse povo exclusivo tem. Então a ceia nos define como família, e isso precisa estar claro para nós. Nós não podemos deixar a essência da ceia fora dela. Você vem para a ceia, você não é família com a igreja. Então a essência está ficando lá de fora. Isso é tão sério que Paulo manda que cada um examine-se a si mesmo. Então a igreja de Corinto, ela se perdeu no aspecto da comunhão. Se não há comunhão, também não há evangelho, porque o evangelho essencialmente é a palavra da comunhão. Amém? 5 minutos para você degustar tudo isso e a gente voltar para a segunda parte.